Então é isso que está dizendo aqui, entende? A Bíblia diz aqui em Gênesis: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, une-se à sua esposa e serão os dois o quê? Uma só carne. Entendeu? A harmonia conjugal, eu quero dizer desde já, é um desafio. Esse texto que nós também lemos, eu quero repetir aqui, quando diz em Eclesiastes, quando diz aqui, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Entende? E aqui fala da terceira dobra. Quando um cai, levanta o outro. Na harmonia conjugal, nós temos de entender isso. A Bíblia diz aqui, olha, como andarão os dois juntos, sendo que não há entre eles o quê? Acordo, cumplicidade. Eu gosto, eu toco, né? E eu acho maravilhoso quando eu ouço uma orquestra sinfônica. Não tem coisa mais extraordinária. De vez em quando eu estou chegando na igreja e eu falo assim, puxa vida, o som da igreja hoje está matando, o baixo está lá em cima, a bateria, meu Deus, estamos lutando aí, mas a gente faz as paredes acústicas da nossa igreja no projeto Novo Templo. E eu toco. E sabe quando você ouve uma cordinha mi de uma guitarra desafinada, e lá está uma craviola tocando, de repente lá está um cavaquinho, de repente tem uma guitarra lá, um violão com a mi desafinada. Gente, para quem tem um ouvido, a gente vê que o negócio está bagunçado, não tem sintonia. É assim, não tem coisa melhor quando você ouve uma orquestra sinfônica, tudo certinho. Olha, sabe o que acontece? Nós temos um aparelho chamado diapasão. Tinha vezes que eu ia tocar, né, quando eu morava em Brasília, em algumas igrejas, e era tudo no ouvido, né? A gente ficava lá tocando no ouvido, tentando afinar pelo ouvido. E aí depois eles foram criando os diapasões hoje sofisticados. Eu creio que tem família hoje, tem casamento que precisa usar o diapasão, que é a Bíblia, que é na verdade a convivência, porque nós somos seres mutáveis. E Deus de vez em quando cria situações como se fossem diapasões para nos afinar, para que o casal esteja afinado, esteja em harmonia. Quando se fala de harmonia, eu sempre lembro de uma banda bem tocada, de um conjunto de vozes, bem separadas as vozes, numa orquestra sinfônica tocada, aquele maestro dirigindo aquela orquestra, aquele momento ali poético, lindo. Assim também o casamento. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não está tendo afinação. Não tem coisa pior você tirar uma música. O cara toca na guitarra em dó, de repente o cara tira lá, vai virar um desafino doido. Ou então quando a corda está desafinada. Então precisamos desse diapasão. E tomara que eu seja agora como se fosse esse diapasão para afinar agora vocês em nome de Jesus. Então escute, homem e mulher, diferentes na sua identidade e singularidade, devem construir harmonia conjugal, e esta é uma conquista que surge a partir de quê? Da diversidade. Entendeu? Chamado à unidade em meio às diferenças individuais. Olha para você ver, duas pessoas que se encontram, duas pessoas, um homem criado num lar diferente, numa classe social diferente, uma mulher também criada diferente, um homem e mulher, a mulher diferencia o seu corpo, as suas emoções. A mulher foi feita totalmente diferente do homem, o organismo, a estrutura física, psíquica, emocional da mulher é diferente do homem. E aí os dois encontram e há uma diversidade em todos os aspectos. Até mesmo em termos de capacidade intelectual. Mas eles conheceram ao outro e se amam. E há uma direção de Deus para que casem. Agora, como viver unidos em meio às diferenças individuais?
O casal necessita empenhar-se nesta busca que supõe muitas vezes a renúncia de si mesmo em vista do bem comum do casal e da família. É verdade que o casamento não é tirar da individualidade de cada um, mas enriquece-os mutuamente, completando-os. E tem horas que a gente tem de renunciar. Já pensou? O seu cruzeiro vai jogar e há uma necessidade maior para o bem da sua esposa, para o bem da sua família, e você tem de sacrificar. Não é difícil? O seu galo, uma viagem que você programou com seus amigos para ir numa pescaria, sei lá, com as suas amigas, não sei. A Bíblia diz de renúncia. O problema que acontece hoje, não tem havido harmonia conjugal porque não há renúncia. Não há entrega. A Bíblia diz, e eu gosto sempre de citar o que eu vou dizer, que se falta amor na casa, se falta amor na sua casa, é culpa sua, marido, é culpa minha. A missão nossa é mais difícil. A Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa e que mais? Sacrificar-se por ela. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e sacrificou por ela, morrendo numa cruz. O que está acontecendo hoje é que a gente foi chamado por Deus para viver na família. Deus colocou ao teu lado uma mulher abençoada, mas você está cego. E para viver a harmonia conjugal, nós temos de entender esse papel do marido, que é amar e sacrificar, e da mulher submeter. Eu não estou dizendo aqui que nós iremos perder a individualidade um do outro, mas tem momentos que a gente vai sacrificar aquele momento. A nossa inclinação natural é querer que domine o nosso modo de pensar e o que queremos, não é verdade? E o que está acontecendo hoje é o egoísmo, o egocentrismo. E isso é fruto de quê? Quando a gente não quer se curvar, quando a gente não quer sacrificar, renunciar, egoísmo. E quando não há humildade, e quando não há quebrantamento, e quando não há o reconhecimento de que eu preciso me curvar, eu preciso pensar no meu amado, na minha amada, as almas se partem. E ao invés de viver um casamento na harmonia, vive um casamento áspero, relacionamento difícil. Então escute, para ter essa harmonia precisamos de entender isso. E olha, esse negócio de egocentrismo, inclinação da carne, é a humanidade nossa fragilizada pelo pecado original. Sabe, é o Espírito Santo que a partir da adesão da vontade humana, sabe, constrói unidade entre o casal, gerando o quê? Gerando frutos de amor, respeito pelas diferenças, liberdade e espontaneidade, segurança e paz, a seguir algumas estratégias. E por isso eu quero colocar aqui alguns mandamentos do casal, para que o casal viva em harmonia, para que você, minha amada, meu amado, viva em harmonia. Sabe, esse é o problema que está havendo hoje. Olha, nós precisamos de entender que se nós queremos viver a vida na harmonia na família, nunca irritar-se ao mesmo tempo, a todo custo evitar a explosão. Quanto mais a situação é complicada, mais a calma é necessária. É preciso que um dos dois acione o mecanismo que assegura a calma de ambos diante da situação conflitante. É preciso nos convencer de que na explosão nada será feito de bom. É preciso entender que quando os dois estão com raiva, não vão chegar em lugar algum. E é por isso que tem acontecido hoje tanta diferença, tanta divisão, tanta briga, porque os dois estão irritados. Quando eu estou com raiva e de repente, Giselda, pega a calma. Quando Giselda está com raiva, eu pego e paro. Eu aprendi até com um irmão meu que morava em Brasília, Deus o promoveu à glória, quando ele brigava, a esposa dele começava a brigar com ele, não para pirraçar, mas ela saía, porque também ele tinha um problema, ele não aguentava. Fala.
Então, para ter uma harmonia conjugal abençoada, se você quiser, esse é o primeiro mandamento que uma equipe de psicólogos e especialistas americanos, que eles trabalhavam com terapia conjugal, eles elaboraram 10 mandamentos do casal. Então, o primeiro mandamento é nunca irritar-se ao mesmo tempo. Espera o que está irritado, deixa ele falar. Você tem que fazer, sabe o quê? Ceder. Ah, pastor, ceder, eu estou cedendo demais, eu cedo direto, continue cedendo. Quem sabe o inimigo maior seu hoje é o seu marido, é a sua esposa. E a Bíblia diz que nós precisamos de amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. E tem horas que a gente tem de fazer igual Jesus manda aqui. Se teu inimigo te fizer andar uma milha, anda com ele 2. Tirar uma túnica dele e a capa. Te dá uma tapa na face, dê a outra. E a gente tem que entender essa palavra. A gente fica pensando que isso aqui é para gente não cristão, é para nós. Se teu marido está irritado, e você vai provocando mais a ira a ele, vai provocando, aí o negócio piora, e daqui a pouco o casamento, a sua família se torna um lugar insuportável para viver, um lugar terrível para viver. Então, você quer ter uma harmonia conjugal? Depende de você, amado, depende de você, amada. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Ficar com raiva é normal? É normal. A Bíblia diz em Efésios, irai-vos, mas não o quê? Você pode irar, mas você não pode pecar. Como que você vai pecar? Se você está irado, se ela está irado, aí começa um jogar na cara do outro, começa um provocar o outro, e vai irritando um ao outro, daqui a pouco os dois irritados, é perigoso até acontecer agressão. Segundo lugar, nunca gritar um com o outro. Você sabia que gritaria é pecado? Não tem coisa pior do que a gritaria. A não ser que sua casa está pegando fogo. A não ser que aconteceu uma tragédia, um carro bateu lá fora, no muro de sua casa, derrubou o muro. Aí você pode gritar um com o outro. Entendeu? Não existe base bíblica. Não existe base nesta ideia de viver a vida a dois, nesta harmonia que pode usar a gritaria. A não ser em ocasiões, como eu disse, o filho desmaiou, o filho está com um problema lá, caiu, aí pode gritar. Que é, na verdade, um grito de socorro. E não é nem grito como nós estamos tratando aqui. Sabe? É de socorro, é um grito de pedindo misericórdia. É o grito que aquele rapaz deu e cego lá quando Jesus entrou em Jericó. Jesus gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritar muitas vezes é próprio daquele que na sua insegurança precisa impor pelos gritos. E impor aquilo que não consegue pelos argumentos, pela razão. E a Bíblia diz, escute, que a palavra dura suscita o quê? A ira. Mas a palavra branda desvia o furor. Gritaria na sua casa. Você tem gritaria. É uma gritaria com os filhos. É uma gritaria um com o outro. E os vizinhos estão falando assim, meu Deus do céu, esse povo diz que é crente, aí diz que é evangélico. Gritaria. A mulher grita no shopping com o filho, grita na rua. E olha, você não sabe o mal que você está fazendo, minha filha. Para essa criancinha aí. Você não sabe o que significa a alma. Você não sabe o perigo que você ficar gritando com esse teu filho. Gritaria, a pior coisa que existe. Instiga o ódio, rancor. Então nunca grite um com o outro. Pare, espere. A Bíblia fala, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A gente quer ter harmonia no casamento, na família. Então, esta é um ensinamento, uma pesquisa feita pelos psicólogos americanos. Que para ter uma harmonia, nunca grite um com o outro, respeite seu cônjuge, respeite a sua mulher. Sua mãe gritava com você, não era? Você sabia que a gente traz muitas maldições, mazelas da nossa casa? Quando nós casamos, eu comecei a gritar com minhas filhas. Eu gosto sempre de abrir o coração nesse aspecto. E um dia Giselda falou, olha, as meninas não estão te aguentando aqui em casa mais não. Essa gritaria sua, essa falta de educação. E tem uma coisa, as coisas, olha,
as coisas da casa vão para a praça. Daqui a pouco você está tão acostumado a gritar com a sua esposa, a gritar com seus filhos na sua casa, é uma gritaria miserável aí, que daqui a pouco você acostuma num encontro de casais, na casa de um amigo. Vocês vão passar um feriado, umas férias num resort, lá no corredor, você solta a sua esquisitice, a sua loucura, mulher, gritando. Então aprenda dentro de casa. Casa, gente, é um lugar de aconchego, é um lugar de um respeitar o outro. Grita, xinga, irrita, magoa, adoece a alma do filho, adoece a alma do seu cônjuge. Se nós queremos ter harmonia no casamento, na família, pare de gritar. Grita. Mas terceiro lugar, se alguém deve ganhar na discussão, deve ser o outro. Deixa que o outro ganhe. Perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e de amor. E é. Dialogar jamais será discutir pela simples razão de que a discussão pressupõe um vencedor e um derrotado. E no diálogo não. Então, se por descuido nosso o diálogo se transformar em discussão, permita que o outro vença para que mais rapidamente ele termine. Discussão no casamento é sinônimo de guerra, uma luta inglória. Que vantagem há, gente, em se ganhar uma disputa contra aquele que é a nossa própria carne? É preciso que o casal, é preciso que você, meu irmão, minha amada, tenha a determinação de não provocar brigas. Não podemos nos esquecer que basta uma pequena nuvem para esconder o sol. Às vezes, uma pequena discussão esconde, por muitos dias, o sol da alegria no lar. Então deixa que o outro ganhe. Ah, pastor Eugênio, e aí que está a beleza de ser humilde. Sabe? É aí que está a beleza de calar, de silenciar. Olha, o silêncio fala muito alto. Em quarto lugar, você quer ter um casamento harmonioso? Eu quero, gente. Tem buscado isso. Se for inevitável chamar atenção, faça com amor. Pior coisa que existe é quando a gente chama atenção um do outro, em público, no meio das pessoas, chama a atenção dos filhos, expondo os filhos, traumatizando-os. Mas por que traumatizando o pastor? Porque, gente, olha, cada um de nós tem uma alma. A maneira que você trata um filho é uma, um outro é outra. Entende? A outra parte tem que entender que a crítica tem o objetivo de somar e não de dividir. Só tem sentido a crítica que for construtiva. E essa é amorosa, sem acusações e sem condenações. Antes de apontarmos um defeito, é sempre aconselhável apresentar duas ou mais qualidades do outro. Isso funciona como anestésico para que se possa fazer o curativo sem dor. É preciso, primeiramente, então, quero colocar aqui, orar. Ore. Fala com Deus, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou querendo falar com meu marido, eu quero falar com minha esposa, mas o Senhor sabe, Deus, ela tem essa dificuldade, ele tem essa dificuldade. Ore. O Espírito Santo nos fala, ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. Mas antes, elogie. Giselda é engraçada. A Giselda, quando vai falar alguma coisa comigo assim, e ela sabe meu temperamento, né? Que misericórdia está sendo trabalhado cada dia. Ela fala, amor, olha, você é um homem de caráter, você é trabalhador, eu te admiro, olha você. E começa a elogiar. Aí depois ela fala assim, olha, mas você está estragando tudo. Olha, os seus defeitos estão cobrindo as suas qualidades, amor. É maravilhoso isso, não é? Então, elogiar isso. A Bíblia mostra Deus elogiando lá os anjos das igrejas do Apocalipse. Então, se for inevitável chamar atenção, faça com amor, com respeito, com carinho. É falar a coisa certa na hora certa. Espere ele chegar em casa, descansar, chegar tranquilo. E espere o momento de falar com ela. Ela está irritada. Ela começou aí, né? Tá na TPM, espere com carinho. Saia com ela no lugar,
faça um elogio. Olha, quando você for chamar a atenção do seu filho, chama ele primeiro. Ó, filhinha, negócio seguinte, eu falo sempre pra minha menininha Luna, que tá com a gente hoje, a outra tá morando fora. Ô, filhinha, olha, você pensa nisso aqui, filhinha. Aí depois ela fala, tá bom, papai. Mas é interessante que se você chegar e falar de uma vez, ela irrita, ela fica com raiva. Provoca ira mais ainda. Tem muitos casais vivendo uma vida miserável. Tem muitos casamentos vivendo uma vida miserável. Uma família que está aí vivendo, sabe, intrigas, problemas. Porque, na verdade, o homem não tem tato para falar, a mulher não tem tato para falar. A Bíblia diz que a nossa língua é mundo de iniquidade, é veneno mortífero. Diz que a língua é como se fosse um palitinho que você risca e coloca fogo em todo um paiol, numa floresta seca, numa mata. A língua ela tem poder de ferir, de adoecer. Olha para você ver, diz que a língua é mundo de iniquidade. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é que saem os maus desígnios. Aí quando você está com raiva, você usa a sua língua e vilipendia a mulher, o seu marido, e fala as coisas. Uma mulher uma vez falou com o marido, você é ruim de cama, você é terrível. E isso levou a ele a dar um soco nela. Ali acabou o casamento. E depois foram conversar, ela falou assim, eu falei aquilo para poder provocá-lo. E ela conseguiu. Depois daquilo, porque ela recebeu, na verdade, um soco que machucou a gengiva dela. E há pouco tempo fiquei sabendo que estavam separados. Mas o nosso coração é o quê? O ser humano. Mundo de iniquidade. A nossa língua e o nosso coração enganoso é do coração do homem que sai os maus desígnios. Meu irmão, se a gente não controlar a língua, a gente fala coisas. Na hora para provocar. Sabe? Então, tiver de chamar atenção, tiver de falar qualquer coisa, cuidado com a língua. A Bíblia diz que a língua, ela, da nossa boca pode sair bênção e maldição. É da nossa língua que sai todo o mau desígnio. Então, ore, peça a Deus. Deus é o primeiro interessado na harmonia do casal, na sua vida aí. Em quinto lugar, esses psicólogos dizem, nunca jogar no rosto um do outro o erro do passado, os erros. O passado acabou, é o que o apóstolo Paulo fala, deixando de todas as coisas que para trás ficou no passado, acabou. A pessoa é sempre maior que seus erros e ninguém gosta de ser caracterizado por seus defeitos. Toda vez que acusamos a pessoa por seus erros, estamos trazendo de volta e dificultando que ela se livre deles. Certamente não é isso que queremos para a pessoa amada. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a sua mulher teve uma dificuldade tão grande para poder curar daquele problema, daquele erro que ela cometeu. Quem sabe a traição, quem sabe um outro problema, quem sabe seu marido, quem sabe tua filha que engravidou, sua filha que teve algum problema, sabe? E aí isso acontece? Maior dificuldade para curar. Quem sabe a sua esposa teve que procurar, entrou em depressão, teve de procurar um psicólogo. Quem sabe tua filha teve que procurar um psicólogo. Aí no momento de raiva, de ira, você jogou aquele passado, desenterrou aquele defunto fétido. Desenterrou, acabou tirando aquela casca daquela ferida, sangrando novamente. Meu Deus do céu. Nunca jogar no rosto um do outro os erros do passado, para viver a harmonia conjugal, para celebrar a vida a dois, para gozar com a mulher da tua mocidade, para viver uma vida feliz no casamento. É preciso então cuidar para não jogar um na cara do outro, no rosto um do outro, os erros do passado. Fica falando do passado. O passado passou. E graças a Deus, hoje as misericórdias do Senhor se renovaram, louvado seja Deus. Deus já perdoou sua esposa, Deus já perdoou seu filho, Deus já perdoou a sua menina, e você, pai, está aí ainda duro, guardando esse ódio.
magoando mais e mais a tua esposa, magoando mais e mais o teu filho, magoando. Quem é você, cara? Quem é você, pai? Para você continuar sendo usado como se fosse o demônio, o capeta, esse carcereiro que acusa dia e noite e dia as nossas almas, as nossas vidas, e agora você está sendo usado como instrumento do diabo. Quem é o acusador é Satanás. Nós não fomos feitos para viver acusando ninguém, jogando no rosto da pessoa o passado dela. Basta o que ela já sofreu, basta o que ele está sofrendo. E se você ficar jogando na cara da tua esposa do passado, sabe? Se você não perdoou, se você ainda continua fazendo isso, você vai perder sua esposa, você vai perder seu marido, você vai perder sua família. Então você não perdoou. Em sexto lugar, a displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Eu já fui muito displicente, ainda sou. Há pouco tempo aí um pastor me convidou para pregar na igreja, eu esqueci. Ficou com raiva de mim, esqueci. Eu já fui displicente com pessoas da igreja. Marquei uma visita, não fui. Muitas vezes esqueci que eu sou mesmo pecador, fazer o quê? Um dia uma família ficou jogando, mas o senhor marcou, não foi? Eu vou ser sincero, eu esqueci. O senhor é irresponsável, assim, pensa se quiser. Eu esqueci, me perdoe. Sabe? Me perdoe. Agora, nós não podemos ser displicentes, sabe? Com o cônjuge. Com qualquer pessoa é tolerável. Na vida a dois, tudo pode e deve ser importante, pois a felicidade nasce das pequenas coisas. Entendeu? A falta de atenção para com o cônjuge é triste na vida do casal e demonstra desprezo para com o outro. Então seja atento ao que ele diz, aos seus problemas, às aspirações. Seja atento, não seja displicente. Dê atenção, valorize. Quando o seu marido chegar em casa, não fica aí no seu computador. Vai lá, dá um beijinho nele. Quando a sua esposa chegar, vai lá, dá um beijinho nela, dá um beijinho nele. Preocupe com ela, preocupe com ele. Não seja displicente. E eu estou dizendo aqui porque esses psicólogos lá dos Estados Unidos, eles colocaram exatamente o que deve fazer para que haja harmonia e o que não deve acontecer. Não pode haver displicência. Não seja displicente. Seja mais atencioso. Seja mais atenciosa. Seja mais. Olha, use as palavras para poder resgatar a autoestima da sua esposa, do teu filho, do teu marido. Use as palavras para elogiar. Use a tua boca para profetizar. O que é profetizar, pastor? O senhor fala direto isso, porque o pastor fala. Na ideia, esta palavra hoje, na conjuntura nossa, profetizar, é declarar palavras de esperança. Palavras que possa guiar alguém. Palavras que possa nortear para o bem, para a felicidade, para a promoção do casal, da sua vida. Quando eu falo, eu quero profetizar sobre você, eu estou dizendo, eu quero dizer para você que você consegue, que você é menino de Deus, mulher de Deus, que eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar palavras para que você seja vitoriosa, para que você seja feliz. Então use a tua boca para profetizar, declarar palavras ternas, elogie a tua esposa, elogie o teu filho, a tua filha, elogie. Não seja displicente. Não seja displicente quando a tua esposa arrumar o cabelo. Elogie o cabelo dela. Ela fez as unhas diferentes. Chega lá, fica olhando, irmão. Procure, irmão. Preocupe com os detalhes. Preocupe com pequenos detalhes. A sua esposa comprou uma roupa e você nem elogiou. A sua esposa compra uma roupa lá, uma roupa íntima, e está lá arrumando e você... Ai, o que é isso? Onde você arrumou isso? O bicho é grosseiro, é bruto, sabe? Elogia, cara. Elogia a tua esposa, elogia o teu marido. Chama a tua esposa de linda, de fofa. Entendeu? Chama teu marido
de palavras ternas que eu não vou falar aqui, você deve falar com ele. Elogie teu adolescente, elogie os teus filhos. São pessoas que Deus colocou ao teu lado para você cuidar, para você valorizar. Não seja displicente. Lembre da data do aniversário dela, data do seu casamento. Lembre. Não seja displicente. Fica ligado, meu irmão. Fica ligado. 7ª lição. Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. A Bíblia diz aqui em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vocês estão brigados e não pediram ainda desculpa um com o outro, não conversaram ainda, não vai dormir, porque o dia seguinte é pior. E o inimigo é estratégico e também o nosso coração é enganoso. E aí no dia seguinte vai piorando, vai ficando um distante do outro, vai secando. Daqui a pouco um está dormindo num quarto dos filhos ou na sala. E outra coisa, não saia do seu quarto, durma lá. É o leito sem mácula que está lá, é o lugar de vocês, é o cantinho, é o lugar de celebração da paixão, do amor, é o lugar do quebrantamento, é o lugar de vocês, então, pedirem perdão um para o outro. Se isso não acontecer, no dia seguinte, o problema poderá ser bem maior. Não se pode deixar acumular problemas sobre problemas sem solução. Os problemas da vida conjugal são normais e exigem de nós atenção e coragem para enfrentá-los até que sejam solucionados com o nosso trabalho e com a graça de Deus. Já viu falar na avestruz? A atitude da avestruz, da fuga, é a pior que existe. Então é preciso buscar com toda intensidade a paz no casamento, a harmonia. Quem sabe você está dormindo lá no quarto dos meninos, na sala. Volte para o quarto. Estou falando com você que é homem de Deus, mulher de Deus. Então o que adianta hoje? Eu fico vendo as igrejas hoje, na minha igreja, aquele tanto de casal lá. Sabe? Vai para a igreja, mas dentro de casa é uma desgraça. É o inferno. Sabe? Vai pra igreja lá, um santão. Ixi, não, o cara fala cada língua, rapaz. Que língua é aquela? Levanta as mãos, sapateia, né? Tem alguns que fica parecendo aquele Robocop em algumas igrejas assim, mais, sabe? É, aquela liturgia lá, aquela religiosidade. Mas dentro de casa o negócio tá pegando. Dentro de casa o problema está comendo por conta. Dentro de casa a mulher não aguenta mais. Esse desgraçado está lá na igreja, esse miserável. Mas em casa aqui é um capeta. Lá na igreja é um santão. Mas aqui em casa é um demônio. Essa mulher lá na igreja lá é uma benção, é uma obreira. É obreira maravilhosa. Maravilhosa lá, miserável. Lá. Mas de casa é grossa, estúpida, descabeçada, grita, fala, mulher de goteira. O que adianta, gente? O que adianta? Será que você não está cansada dessa religiosidade, não? Há pouco tempo a mulher falou: pastor, não estou aguentando mais. Dá vontade de ir embora, dá vontade de sumir. Não aguento mais. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos de quê? De máscaras. Vivemos de quê? Folha de figueira. Eu gostaria que você assistisse depois a nossa mensagem tirando a roupa. Você tirar a roupa. Parar com hipocrisia. Com essa mentira. Tem líder aqui na igreja lá. Fica lá. Receba. E a mulher fala assim: miserável. Eu estou precisando de receber o respeito seu. Eu estou precisando de receber seu carinho. Eu estou precisando de receber. É você me valorizar, você me amar. E tá lá, receba. Você tá aguentando? Meus irmãos, você tá aguentando esse barulho? Como é que esse povo aguenta esses barulhos, gente? Que barulhada é essa? Mas lá na igreja é aquela coisa linda. O filho fala assim: meu Deus do céu, tem que sair de casa. Escute, em 8º lugar, pelo menos uma vez ao dia, dizer um ao outro palavra carinhosa. Muitos têm reservas enormes de ternura, mas esquece de expressá-las em voz alta. Não basta amar um ao outro. É preciso demonstrar esse sentimento também com palavras e especialmente com gestos.
Para as mulheres, isso tem sido um efeito quase mágico. É um tônico que muda completamente o seu estado de ânimo, humor e bem-estar. Muitos homens têm dificuldade neste ponto. Alguns por problemas de educação, mas a maioria porque ainda não se deu conta da sua importância. O quão é importante elogiar, o quanto é importante dizer palavras ternas, maravilhosas, como eu disse antes. Então escute, meu irmão. Vença isso. Isso é importante. Olha, nós somos criados, nós temos uma alma, nós temos sentimentos, nós temos poesia. Nós somos seres românticos, somos seres racionais, sim, mas somos seres emocionais. Até dentro da igreja, ninguém aguenta aquelas igrejas, sabe? Um dia eu estava num culto e o pastor então, quando os jovens estavam batendo palmas e tudo alegres, aí o pastor levantou, queria dizer aos irmãos que o culto a Deus é um culto racional. Palermão. É um Palermo um cara desse. E um dia eu falei com um irmão, falei assim, meu irmão, você tem de procurar a igreja do racionalismo cristão, é lá que você tem que ficar. É razão. Eles não entendem esse negócio de culto a Deus racional. É verdade que nós temos que ter cuidado também com algumas comunidades que é só emocionalismo. Aí eu fico pensando, como é que é um cara dentro de casa, hein? O culto a Deus é racional. Palerma. É Palerma esse que fala isso, e são Palermas também aqueles que só usam o emocionalismo nas igrejas. E a mesma coisa no casamento. É tudo razão, aquela sequidão, aquele deserto, não existe ternura. Nós somos seres poéticos, volitivos. E mulher gosta disso. E você fica sabendo, tem gente elogiando sua esposa lá no trabalho dela. Orelhinha sua é bonita, hein, querida, mas tá linda, hein? Elogia a boca dela, você não elogia? Vai, insensato. Mulher sua tá arrumando os dentes, arrumada, você não elogia? Pelo menos uma vez por dia, diga ao seu marido também. Sabe, palavras de agradecimento. Agradecer seu marido, agradecer sua esposa. Gente, eu poderia ficar aqui 2 horas ou mais falando da minha esposa. Se nós temos alguma coisa, ela que me ajudou. Ao lado de um grande homem tem quem? Uma mulher. Está na Bíblia. Por isso que Deus colocou a Eva no lugar ao lado de Adão. Para ajudá-lo, para estar com ele. E para ele também protegê-la, cuidar dela. Entende? E você, a tua esposa te ajudou você construir a casa, comprar esse carro. Vocês têm algumas coisas. Agradeça, filha. Tudo que eu tenho, você que me ajudou. Mas é orgulhoso demais. Tem homem que ele acha que ele é o máximo. Ele enche a geladeira de coisas. Lá, a geladeira está lotada de coisas. Mas a mulher quer o quê? Mulher conquistada com palavras. Quando você quer ter intimidade com a sua esposa, começa no primeiro dia da semana, segunda-feira, conversando com ela. Quem sabe terça-feira acontece alguma coisa, ou então no mesmo dia. Que depende também, vem de idade, vem de hormônio, vem de um bocado de coisa. Vai falando, vai enchendo. Eu preguei uma mensagem aí, que você deve ter ouvido, baseado no livro de Gary Chapman, sobre as 5 linguagens do amor, que a mulher e o homem têm um tanque do amor e precisa ser enchido. E a mulher é para encher com o quê? Com elogio, com falando, respeitando, considerando, investindo nela. Então todos os dias fale. 9º lugar, cometendo um erro, saber admitir e pedir desculpas. Admitir um erro não é humilhação. A pessoa que admite o seu erro é madura e demonstra ser honesta consigo mesma e com o outro. Quando erramos, não temos 2 alternativas honestas, apenas uma. Reconhecer o erro, pedir perdão e procurar remediar o que fizemos de errado com o propósito de não repeti-lo. Isto é ser humilde, agindo assim, meu filho. Minha irmã, mesmo os nossos erros e quedas serão alavancas para o nosso amadurecimento e crescimento. Quando temos a coragem de pedir perdão, vencendo o nosso orgulho, eliminamos quase de vez o motivo do conflito do relacionamento. E a paz retorna aos corações. É nobre pedir perdão. Perdão é algo divino. Peça perdão
Quando você errar, tenha a hombridade de pedir perdão. Filhinha, eu errei. Meu bem, eu errei. Falar pro teu marido, amor, eu errei. Eu fui grossa, eu fui estúpida, me perdoe. Pedir perdão pro seu filho. Não adianta, gente, não adianta. O que está acontecendo hoje, esta religiosidade, onde não há pedido de perdão, onde não há pedido de desculpa, onde o homem não reconhece o seu erro, ele acha que ele é um Deus, ele acha que ele é inerrante, ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é perfeito e não há ninguém perfeito. Eu quero terminar. A 10ª lição, instrução desses psicólogos americanos para a harmonia conjugal: quando não quer, dois não brigam. É a sabedoria popular que ensina isso. Será preciso então que alguém tome a iniciativa de quebrar o ciclo pernicioso que leve à briga. Tomar essa iniciativa será sempre um gesto de grandeza, maturidade e amor. E a melhor maneira será não pôr lenha na fogueira, isto é, não alimentar a discussão. Muitas vezes é pelo silêncio de um que a calma retorna ao coração do outro. Outras vezes será por um abraço carinhoso ou por uma palavra amiga. Todos nós temos a necessidade de um bode expiatório quando algo adverso nos acontece. Quase que inconscientemente queremos, como se diz, pegar alguém para Cristo, a fim de desabafar as nossas mágoas e tensões. E isso é um mecanismo de compensação psicológica que age em todos nós nas horas amargas, mas é um grande perigo na vida familiar. E isso aconteceu com Adão, isso aconteceu com Eva. Eu volto a dizer, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e a serpente riu da cara de Deus. A gente fica buscando alguém para culpar, um álibi. Quantas e quantas vezes acabam pagando o pato pessoas que nada têm a ver com o problema que nos afetou. Às vezes são os filhos que apanham do pai e que chega em casa nervoso e cansado. Outras vezes é a esposa ou o marido que recebe do outro uma enxurrada de lamentações, de reclamações e ofensas, sem quase nada tem a ver com o problema em si. Então é necessário, queridos, é necessário vigilância nestas horas para não permitir que o sangue quente nas veias gere uma série de injustiça com os outros. No serviço e fora de casa, respeitamos as pessoas, o chefe, a secretária, etc. Mas em casa, onde somos família, onde são pessoas que Deus colocou ao nosso lado para amar, para valorizar, para cuidar, há um desrespeito. Acaba acontecendo o desrespeito exatamente onde estão os nossos entes mais queridos. É no lar, é ali, é aí, minha irmã. Injustamente descarregamos o estresse do dia a dia e as preocupações. Os filhos, a esposa, o marido são aqueles que merecem o nosso primeiro amor e tudo de bom que trazemos no coração. Então, antes de entrarmos no recinto sagrado lá, é preciso deixar lá fora as mágoas, os problemas e as tensões. Estas podem até ser tratadas com o cônjuge, pode até colocar, mas para abrir, para ajudar um ao outro, para buscar uma solução para os problemas, mas com delicadeza, diálogo, fé e otimismo. Você fica aí, meu irmão, você externa a sua neura, a sua revolta, e muitas das revoltas que você tem veio da tua infância. Aquele pai seu castrador, aquela mãe sua estúpida, manipuladora. Você é assim, minha irmã, porque você é barraqueira, porque sua mãe era barraqueira. Você é assim porque seu pai era estúpido, porque seu pai era um promíscuo, era um adúltero. Seu pai era um bicho, o seu pai era um homem mau. E você está repetindo essa maldição desgraçada, querendo tratar sua esposa, querendo tratar os seus filhos como bichos, porque você era animal nas mãos do seu pai, nas mãos da sua mãe. Está quebrado em nome de Jesus. Reconheça isso, bênção. Aí tem alguns homens que eles são revoltados e eles então externalizam a revolta, a sua neura contra os seus filhos. Meu pai era assim, pastor. Meu pai agredia minha mãe, era seu pai. Mas pastor, ele era crente, mas ele não era de Deus. Era filho do capeta. Está cheio de filho do capeta dentro das igrejas. E quem sabe você é um deles.
Ah, pastor, mas meu pai era líder. Ele era líder, mas era líder do capeta, estava dentro da igreja como joio para enganar. Ele até conseguia se transformar em anjo de luz, ou melhor, ministro da justiça, mas era, na verdade, filho do demônio. Tem que parar com isso, minha gente. Ah, pastor, meu pai, ele era um pastor. Ele era um pastor, mas não era homem de Deus. Ele tinha função, ele tinha o cargo, ele tinha a profissão dele. Escuta, meu irmão. Estou pegando pesado, mas tem que pegar pesado mesmo. E se você continuar ainda, minha irmã, e você continuar ainda, irmão, enganando, sendo enganado nessa religiosidade cega, fica lá, receba o quê? Você precisa de receber, é sua conversão, é ser salvo. Escute, o amor é o oxigênio da vida em família. É o amor dos esposos que gera o amor da família e que produz o alimento e o oxigênio mais importante para os seus filhos. Entende? O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se não o experimenta e se não o torna algo próprio, se nele não participa vivamente. Sem o amor, a família nunca poderá atingir a sua identidade, isto é, ser uma comunidade de pessoas. O amor é mais forte do que a morte e é capaz de superar todos os obstáculos para construir o outro. Assim, é o que diz aqui a Bíblia. No livro de Cantares, capítulo 8, eu gosto desse texto. O amor é forte como a morte. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama viva. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Há muitos casais que dizem que vão se separar porque acabou o amor entre eles. Será verdade? Seria mais coerente dizer que o verdadeiro amor não cresceu e não amadureceu, foi queimado pelo sol forte do egoísmo e sufocado pelo amor próprio de cada um. Não seria mais coerente dizer, nós matamos o nosso amor com egoísmo? Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes
é o amor. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante. Com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se.
Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Tua caminhada ainda não terminou. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter. Porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai, e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Charlie Chaplin.